Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, seja bem-vindo a mais um Globo Ciência. E a grande questão de hoje é, você sabe o que é um átomo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter respondido que sim, mas eu posso jurar que vocês não sabem, não a fundo. A começar pela definição. Átomo em grego significa indivisível. E no programa de hoje você vai saber que essa partícula pode ser dividida em centenas de micropartículas. É o maravilhoso mundo da nanotecnologia. O Globo Ciência está só começando. Vem comigo. A descoberta do átomo aconteceu lá na Grécia Antiga, quando os filósofos gregos admitiram que a matéria era composta por minúsculas partículas indivisíveis. Foi Demócrito, que viveu no século V a.C., quem chamou essas partículas pequenininhas de átomos. A coisa ficou assim, gente, por mais de 2000 anos, até que surgiu na parada um físico inglês chamado Joseph John Thomson. Em 1897, ele anunciou a descoberta de uma outra partícula que habitaria o interior do átomo, o elétron. Para Thomson, os elétrons se distribuem no interior do átomo, mais ou menos como essas ameixas aqui do meu pudim. Pequenas partículas distribuídas em uma massa uniforme de carga positiva. Eu estou aqui na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, coração da cidade. E eu vou contar para vocês quando foi descoberto que o átomo possui um núcleo. Ernest Rutherford, um físico inglês de origem neozelandesa, provou em suas pesquisas, em 1911, que o átomo tinha um núcleo positivo minúsculo. Naquele mesmo ano, Rutherford trabalhava na Universidade de Manchester, na Inglaterra, e com 2 assistentes fez uma experiência que veio alterar e melhorar bastante a visão do modelo atômico vigente até então, aquele do pudim de ameixa. Resumidamente, a experiência consistiu no seguinte: o material radioativo emitia partículas alfa positivas que atravessavam uma lâmina finíssima de ouro como numa peneira. Mas eles viram que algumas partículas desviavam da lâmina ou até mesmo retrocediam, como que expelidas de volta. Rutherford percebeu que a lâmina de ouro não poderia ser formada por átomos maciços e justapostos, como imaginava Thomson. Pelo contrário, a experiência provou que a lâmina seria formada por núcleos pequenos, densos e eletricamente positivos, dispersos em grandes espaços vazios. Esses espaços vazios explicavam por que a grande maioria das partículas alfa atravessava a lâmina. No caso das que desviavam ou retrocediam, quanto mais próximas passavam ao núcleo, mais eram fortemente repelidas, já que cargas iguais se afastam, e tanto as partículas alfa quanto o núcleo eram positivos. Só que tinha um problema. Rutherford sabia que a lâmina de ouro era eletricamente neutra. Então, como ela teria núcleos positivos? E aí, ele concluiu que ao redor do núcleo positivo giravam partículas muito menores que não chegavam a atrapalhar a passagem das partículas alfa. Essas partículas teriam carga elétrica negativa para contrabalançar a carga positiva do núcleo. E assim, gente, surgiu o modelo atômico no qual os elétrons orbitavam o núcleo. No novo modelo atômico proposto por Rutherford, o átomo seria semelhante ao sistema solar. O Sol representaria o núcleo e os planetas seriam os elétrons girando em órbitas circulares. Rutherford descobriu ainda que quase toda a massa de um átomo, algo em torno de 99%, estaria concentrada no seu núcleo, mesmo sendo a menor parte da estrutura. Só para vocês terem uma ideia, se o núcleo fosse do tamanho da cabeça de um alfinete, o átomo seria do tamanho de um Maracanã. Surpreso com a sua descoberta, ele soltou a seguinte frase de espanto: "O átomo é um grande vazio!" Eu vou começar com o físico Odilon Tavares, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. O modelo atômico de Rutherford era mais correto do que o de Thomson? O modelo de Rutherford, com certeza, era bem mais correto que o de Thomson.
A razão é simples, é a seguinte, que o modelo de Rutherford foi capaz de explicar o comportamento das partículas alfa quando atravessam lâminas finíssimas de metais. E o espalhamento provocado pelos átomos do material só foi compreendido e explicado completamente pelo modelo de Rutherford. O de Thomson, infelizmente, se mostrou inadequado na explicação desse espalhamento alfa. Por quê? Porque o modelo de Thomson, ele previa um número de partículas alfa espalhadas a ângulos maiores do que 10 graus, extremamente pequeno. E o que se observava era, para esses ângulos maiores, ainda havia um número considerável de partículas alfa. O modelo de Rutherford, ao contrário, deu conta de explicar, a partir de ângulos aproximadamente maiores que 1 grau, todo o espalhamento alfa, inclusive o retroespalhamento, ou seja, partículas alfas que eram desviadas em direção oposta àquela de incidência. Seria, por exemplo, aqui está o núcleo, Isso. Então seriam aquelas partículas alfa que faziam um ângulo de 180. Exatamente, o retroespalhamento, é uma colisão frontal, exatamente. Agora, o modelo atômico de Rutherford, ele tinha algum problema mal resolvido? O Alexandre tinha alguns problemas e, por exemplo, um deles está justamente no fato de que os elétrons orbitando ao redor do núcleo, eles perderiam gradativamente energia e aí passariam a ter uma órbita espiral até que finalmente cairiam no núcleo. E o núcleo, e por conta disso, o átomo deixaria de existir, não é? Então, é uma inconsistência que não se podia, que não podia persistir, não é? Imagine, né? Se o elétron cai no núcleo, o átomo não existe, provavelmente nós não existiríamos, né? Mas nós existimos, né? Então, porque não é assim, então, não é? Isso não acontece de fato, né? O problema do modelo de Rutherford estava justamente no fato de que os físicos da época sabiam que os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, emitiam um tipo de luz chamada luz síncrona. A cada emissão de luz haveria perda de energia e a órbita do elétron se reduziria. Isso ocorreria até os elétrons ficarem próximos ao núcleo e acabarem sendo engolidos por ele, o que causaria a implosão do próprio átomo. Tá ficando cascudo, né? Você não viu nada. No próximo bloco, teoria quântica, nêutrons, prótons, quarks, pósitron, muon, pion e a nanotecnologia. Não sai daí não, porque a gente volta já já. É rapidinho. Na primavera de 1912, um jovem físico chamado Niels Bohr começou a trabalhar no laboratório de Rutherford. O foco do trabalho era o núcleo atômico. Mestre e pupilo ficaram muito próximos, até porque eles partilhavam de uma paixão em comum, o futebol. Só que a coisa desandou quando Bohr começou a fazer críticas ao modelo atômico de Rutherford. Agora, em carreira solo, Bohr procurou resolver o problema do modelo de Rutherford usando uma teoria relativamente nova na época, a teoria quântica. Fundada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, ela dizia que na natureza a energia é gerada e absorvida em pequenos blocos, e não de modo contínuo. Esses bloquinhos ganharam o nome de quantum. Bohr criou um novo modelo atômico capaz de explicar como os elétrons absorviam e emitiam energia radiante. Em 1913, ao estudar o átomo de hidrogênio, ele concluiu que os elétrons não emitiam radiações enquanto permaneciam na mesma órbita. A emissão de luz só acontecia quando os elétrons se deslocavam de um nível de maior energia, ou seja, de uma órbita mais distante do núcleo, para outro de menor energia, uma órbita menos distante. A transição de uma órbita para outra seria feita por saltos. Ao ganhar energia, o elétron saltaria para uma órbita mais externa e, ao emiti-la, voltaria para sua órbita original. Bom, em 1932, quando já se tinham descoberto os prótons, partículas de carga contrária aos elétrons que formariam o núcleo, outras partículas deram as caras.
os nêutrons, que também se localizariam dentro do núcleo. Descoberto pelo físico britânico James Chadwick, outro assistente de Rutherford, o nêutron se mostrou fundamental para desvendar completamente a composição dos átomos. E pelo menos por um momento o universo tornou-se simples, ou seja, todas as substâncias seriam formadas de 3 partículas elementares, prótons e nêutrons dentro do núcleo e elétrons fora dele. Mas mais tarde se saberia que tanto prótons quanto nêutrons seriam formados por partículas ainda menores, os quarks. E na mesma década de 30, outras partículas que não contavam desse cardápio simples começaram a ser descobertas. Pósitron, a primeira partícula de antimatéria, muon, um primo mais pesado do elétron que por uma década foi confundido com outra partícula, o pion, responsável por manter colados prótons e nêutrons. E nas décadas de 40 e 50, mais um sem número de novas partículas foram aparecendo. Hoje, pouco mais de um século depois de Thomson ter mostrado que o átomo era divisível, a física conhece mais de uma centena de partículas formadoras do átomo. E chegamos, enfim, à nanotecnologia, chamada assim porque seus objetos de estudos costumam ser medidos em nanômetros, 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro. A semente da nanotecnologia foi uma palestra que hoje soa como profecia. Em 1959, quando nenhum cientista tinha sequer visto um átomo, o físico americano Richard Feynman adiantou a capacidade que o ser humano teria de mexer no átomo e arrumá-lo da maneira que quisesse. O que aconteceria se pudéssemos mover os átomos? Perguntou Feynman à plateia. Hoje, os cientistas que os manipulam acreditam ser possível a construção de supercomputadores de bolso, a gravação de bibliotecas inteiras em superfícies de centímetros quadrados, a colocação de microsondas no corpo humano para a realização de testes sanguíneos e muito mais. Mas eu fiquei curioso. O que será esse muito mais que a nanotecnologia pode nos dar? Quem vai nos dizer são alguns alunos de física aqui do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Vem cá. Eu estou aqui com o Wellington. Tudo bem, Wellington? Bem. Luiz e o Daniel. Primeiro eu queria saber de vocês o seguinte: o que é capaz de fazer essa tecnologia que opera em nível atômico? Que aplicações? Ela é capaz de fazer muitas coisas. Por exemplo, em um HD de um computador, os bits de armazenamento de dados do usuário você armazena em um conjunto de nanopartículas. Mas atualmente, muito esforço tem sido colocado no estudo de nanopartículas para aplicações médicas, né? Inclusive no câncer, não é, Luiz? Você, na verdade, eu posso citar 2 exemplos para você, que seria no combate do câncer ou então no combate, quer dizer, na verdade, na entrega de fármacos. Como é que seria isso? Você pegaria, imagine que a nanopartícula seja um office boy e você quer que ele entregue um pagamento para você no banco. Então você tem um problema no seu braço, lá você está com inflamação no pulso, ao invés de você tomar um anti-inflamatório que vai agredir todo o seu corpo, você diz para a nanopartícula, olha, entrega para mim esse anti-inflamatório lá no meu pulso. Então você faz a nanopartícula magnética, coloca uma roupagem nela, que vai agregar o anti-inflamatório, e aí você injeta na corrente sanguínea. Vai demorar aí 1 minuto, 2 minutos, o sangue vai circular no seu corpo todo, você coloca um ímã, porque as nanopartículas são magnéticas, então em cima vai atrair as nanopartículas para o seu pulso. Quando chegar no seu pulso, ela faz a entrega do anti-inflamatório direto no local que está a inflamação. Então, ao invés de você tomar um anti-inflamatório que agredir seu corpo todo, ele vai agir só no seu pulso. E isso vai exigir também até uma dose menor. Com certeza. Da droga. Muito menor, e aí a sua saúde agradece, né? Tem mais alguma aplicação? Bom, a gente pode também usar nanopartículas em mecânica de automóveis. Por exemplo, no amortecimento do carro, tem lá um fluido, né, que age no amortecedor. E a gente poderia substituir esse fluido por um ferrofluido, que seria um líquido com nanopartículas agregadas. E nanopartículas seriam pequenos ímãs. Então, aplicando um campo magnético que eu posso variar a intensidade dele, eu mudo a densidade, a viscosidade desse líquido. Então é como se eu estivesse numa estrada que exige vários níveis, né, do amortecimento, buracos mais profundos, buracos mais rasos, e eu pudesse ter vários amortecedores em um só. Variando a intensidade do campo magnético, eu vario a densidade do meu fluido e aí eu tenho um nível de amortecimento diferente. Eu tenho uma missão para vocês. Até o final do programa, vocês vão ter que produzir para a gente alguma coisa onde a gente possa ver a nanotecnologia ser aplicada. Ok?
Beleza. Moral da história. A clássica imagem do átomo como núcleo de prótons e nêutrons e os elétrons girando como planetas em torno dele caiu por água abaixo. O desenho, na verdade, seria um samba do crioulo doido com elétrons mal criados, cada hora num lugar. É que o fato mais importante da física quântica para os nanocientistas é a descoberta de que os elétrons às vezes andam por onde não deveriam andar. Normalmente, os elétrons param de se mover quando não tem energia para transpor uma barreira à sua frente. Mas para a física quântica, há determinadas circunstâncias em que acaba havendo a possibilidade de seguir em frente. É o chamado efeito túnel. O que seria mais ou menos como naquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que acontece com o elétron. Ele tenta e uma hora consegue atravessar a barreira. Uma das confirmações do efeito túnel foi em 1981, graças à construção de um aparelho capaz de localizar átomos chamado de microscópio de tunelamento, que também permitiu a manipulação dos átomos. A invenção desse microscópio, gente, deu um grande impulso à nanotecnologia. Tudo que Feynman havia previsto, não é verdade? Pois é. É importante dizer que a nanotecnologia, essa incrível e surpreendente parte da ciência, só existe desde o século XIX porque corajosos cientistas como Thomson, Rutherford, Bohr e Feynman vêm derrubando sólidos conceitos da física clássica para criar e desenvolver a física quântica. Esse é o espírito de verdadeiros homens da ciência. E por falar em homens da ciência, vamos ver o que os estudantes trouxeram para nós? Vem comigo. E aí, gente, tudo bem? O que vocês prepararam pra gente? Eu tô curioso e o público em casa também. Contem. Bom, nós preparamos um ferrofluido, aquele mesmo que eu havia mencionado anteriormente, com aplicação em mecânica de automóveis. Só que agora a gente fez uma aplicação mais ambiental. Bom, o que nós podemos ver aqui, esse aqui é o ferrofluido, tá? Aqui eu tenho um ímã, né, com um campo magnético. Então a gente vê que longe, quando o ímã está longe do ferrofluido, ele é um líquido. Certo. Né? Com uma certa viscosidade e densidade. Quando eu aproximo o ímã, ou seja, eu aplico um campo magnético nesse material, no ferrofluido, olha o que acontece. Daniel. Ele muda de densidade e de viscosidade. Fica sólido aqui? É, ele fica mais denso, exatamente. Agora, me explica uma coisa. O que seriam essas rugosidades aqui? O que é isso? Bom, isso aqui a gente está vendo o mapeamento das linhas de campo magnético. Como esse cara aqui é um ímã, né? E aqui dentro eu tenho nanopartículas magnéticas, nano significa, né, 1/1000º do metro. Então é como se, por exemplo, a gente tivesse limalha de ferro. A gente, né, tem aquela experiência tradicional em que a gente espalha a limalha de ferro próxima a um ímã e vê o mapeamento das linhas de campo, só que em 2 dimensões. Como esse cara é um líquido, a gente consegue fazer esse mapeamento tridimensional. E aí o que a gente está vendo aqui são as linhas de campo magnética desse ímã. Olha que interessante. Agora explica pra gente. Isso é para fins ambientais. Esse específico é. Como é que seria isso na prática? Então, Alexandre, lembra que eu comentei com você sobre o office boy que ia fazer a entrega do fármaco no pulso do rapaz que estava com infecção, inflamação? Então, imagina que agora você diz para esse office boy: olha, teve um derramamento de óleo no mar e eu quero que você vá lá recolher esse óleo. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma nova roupagem nesse office boy que se chama zeolita. Então, a gente faz a nanopartícula dentro dessa roupagem, que chama zeolita, que tem uma área, por ser toda cheia de furinha, com poros, né, como se fosse uma bola de golfe, assim, ela tem uma área muito grande. E o óleo gosta de se grudar nas coisas. Então, o que acontece? A gente joga esse material, né, no mar, no caso, com derramamento de óleo, joga esse material lá, ele vai se agregar ao petróleo, você vem com um ímã, igual o Daniel mostrou, e você puxa as nanopartículas com o ímã. E dessa forma o óleo vem junto com a nanopartícula, aí você limpa o meio ambiente. Para terminar, uma curiosidade. Hoje sabemos que o tamanho de um átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que seu núcleo. A gente encerra o programa por aqui e até a próxima. Tchau!